Ouça agora uma mensagem ministrada pelo missionário Ribeiro. Abra o seu coração e deixe Deus falar com você. Abra sua Bíblia comigo, Lucas capítulo 13, versículo do 10 até o 13. Amém? Eu quero pregar nesta noite uma mensagem com o tema: o que temos que fazer para ter uma vida vitoriosa. Amém? O que temos que fazer para ter uma vida vitoriosa, baseado nesse texto. Lucas capítulo 13, versículo 10 até o 13, diz assim a palavra do Senhor. Ora, ensinava Jesus no sábado, numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo a Jesus, chamou a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. Impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Só até aí, pode se sentar. Meu muito obrigado. Irmãos, eu gostaria de repetir o tema da mensagem desta noite, que vai ser uma mensagem muito simples, como eu disse, né? Primeiro porque vem de uma pessoa simples como eu, mas uma mensagem poderosa, irmãos, porque vem do trono do nosso Deus, que é o Todo-Poderoso. O tema dessa mensagem é: o que tenho que fazer para ter uma vida vitoriosa. Pega na mão do seu irmão e diga assim: vamos aprender o que temos que fazer para termos uma vida vitoriosa. Quem quer ter vida vitoriosa, levante a mão. Amém? Eu sou o primeiro, eu também quero ter. E nós temos que tomar algumas atitudes. Irmãos, a Bíblia Sagrada, ela é cheia de promessas. A Bíblia Sagrada tem mais de 8.000 promessas para as nossas vidas, mas nenhuma promessa na palavra de Deus, guarde isso, nenhuma promessa na palavra de Deus está sozinha. Ela sempre vem acompanhado de uma condição. Se lembrarmos aqui várias promessas que temos e que conhecemos na palavra de Deus, provavelmente antecedendo a essa promessa, ou até mesmo depois da promessa, existe uma condição. Vamos lembrar aqui de algumas promessas de Deus para as nossas vidas. A Bíblia fala que nós buscaríamos e acharíamos. É uma promessa de Deus. É uma promessa que você vai buscar a Deus e que você vai encontrar. Mas para essa promessa existe uma condição: quando buscarmos de todo o nosso coração. A promessa, irmã Marilene, é buscarmos a Deus, irmão Luiz, e encontrarmos. Mas a condição é que nós temos que buscar a Deus de todo o nosso coração. A Bíblia fala que o Senhor salvaria a nossa casa, né? Será salvo tu e a tua casa. Não é uma promessa? Que vai ser salvo tu e a tua casa, mas antecedendo a essa promessa, existe uma condição: crer no Senhor Jesus. Então, irmãos, para toda promessa na palavra de Deus, existem condições. Há uma promessa de Deus para você no tema desta campanha, cujo estamos hoje no quarto elo. A promessa é que Jesus vai dar a vitória, mas existem condições, existem atitudes que temos que tomar para recebermos, melhor dizendo, a vitória do Senhor. A primeira coisa que nós temos que entender nesse tema é que você precisa entender que você não é um derrotado. Acho que você não entendeu, senão você ia dar uma glória a Deus mais forte. Irmão, eu estou dizendo, irmã, eu vim aqui dizer que você não é um derrotado. Eu vim aqui dizer que você é vitorioso, e vitorioso em Cristo Jesus. Oh, aleluia! A Bíblia fala assim no versículo 8 de Romanos, no capítulo 8, perdão, no versículo 37 do livro de Romanos. A Bíblia fala assim: sois mais que vencedor através daquele que nos amou. É uma promessa de Deus que você é mais, muito mais que vencedor. Amém. E nós lemos um texto nesta noite aqui no Evangelho de Lucas,
Um texto bastante pregado, bastante conhecido. Eu mesmo já preguei essa mensagem, eu prego umas 2 vezes, ou melhor, não essa mensagem, mas já preguei esse mesmo texto em ocasiões diferentes, em outro tema de mensagem, em outra situação, em outra circunstância. E Deus havia nos dado uma palavra usando esse texto. E hoje pela tarde orando a Deus, falando: Deus, será o que eu tenho que fazer para mim ter uma vida vitoriosa? Quantas pessoas que buscam, todos nós queremos. O pai ensina o filho. O desejo de um pai é que o filho tenha uma vida vitoriosa. O desejo da mãe é que a filha um dia tenha uma vida vitoriosa. Todos nós somos ensinados. Nós somos criados para vencer. Nenhuma mãe, nenhum pai cria um filho pensando assim: ó, vai ser um derrotado quando crescer. Eu vou ensinar ele a quando crescer ser um zero à esquerda, a ser um Zé Ninguém, a ser um Zé Coitado. Não. Toda mãe, todo pai, a intenção em criar o filho, ou até mesmo em ensinar o filho, é como ser um vitorioso, é como ser o primeiro, não ser vice, mas ser o primeiro. E nesta noite, irmãos, eu orando a Deus ainda na tarde deste dia, eu falava: Deus, será o que eu tenho que fazer para mim ter uma vida vitoriosa? Fala comigo, Deus, aquilo que eu preciso ensinar à Igreja Unida aqui no Caetano Burguinho, na noite de hoje, o que eu tenho que falar para aquele povo? E Deus me deu novamente esse texto. Eu disse: Senhor, quantas vezes preguei esse texto, quantas vezes falei da mulher que andava encurvada, e ainda eu tenho uma outra mensagem, que até gravada, que com esse versículo, que é assim: olhe para cima. Mas a mensagem, usando esse texto hoje, é o que tenho que fazer para ter uma vida vitoriosa. Há um provérbio chinês que diz que os inteligentes aprendem errando, mas os sábios aprendem com o erro dos outros. Nós vamos aprender com o erro desta mulher. Esta mulher, ela cometeu alguns erros que provavelmente fizeram dela uma mulher derrotada. Até que um dia Jesus entrou na história dela e transformou ela numa mulher vitoriosa. Amém. Então nós vamos aprender, pastora de Minas, primeiro com os erros desta mulher, porque nós vamos deixar de fazer o que ela fazia e vamos passar a fazer o que ela não fez. A Bíblia nos conta primeiro, a Bíblia fala que Jesus estava ensinando, e era um dia de sábado, em uma das sinagogas, e a Bíblia fala que, olha só, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Só aí nós aprendemos a primeira lição com esta mulher. A Bíblia fala que ela tinha um espírito de enfermidade. A Bíblia fala que ela não tinha uma doença, ela não tinha uma enfermidade no corpo, ela sim tinha um espírito de enfermidade. A primeira coisa que fez dessa mulher viver um período de 18 anos como derrotada foi que aquela mulher, ela não buscou a libertação total na vida dela. Talvez você não deu glória a Deus nem aleluia, porque isso pode muitas vezes falar comigo e falar com você. Porque nós temos o costume, às vezes, de buscarmos muitas coisas. Vamos na igreja porque queremos ter um carro, porque queremos ter uma casa, porque queremos casar, porque queremos prosperidade, porque queremos solução de problemas. Mas muitas vezes não vamos na igreja porque precisamos de libertação. Já viu aquele negócio? A pessoa vai buscar o Deus que soluciona o problema, não Deus que muda a vida, que muda a história. Aquela mulher estava na igreja, sinagoga era uma igreja, tipologicamente é como se fosse uma igreja, mas a Bíblia fala que ela estava dentro da igreja e cativa e possessa. Quando as pessoas que têm buscado tantas coisas, têm orado pedindo a Deus tantas coisas, sabe por que ela não tem uma vida vitoriosa?